Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos para a reunião hoje número 246. E hoje, por ser a última sexta-feira do mês, nós vamos fazer o trabalho de perguntas e respostas. Hoje somos 5, eu, Paulo, Fernando Peluso, Douglas e Luiz Guimarães, que estaremos tentando dar a melhor resposta que for possível às perguntas que nos fizeram. E a gente diz sempre que não temos a última palavra nem a verdade absoluta. É apenas uma forma de tirar algumas dúvidas que cada um procure na doutrina, na literatura espírita, completar o conhecimento. Porque não é uma simples resposta que vai ampliar os seus conhecimentos e melhorá-los. Você vai abrir um horizonte para daí querendo estudar mais e mais e mais. Então, vamos iniciar. Vou pedir hoje ao companheiro Douglas que faça a prece de abertura do nosso trabalho. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos relaxar um pouco, voltar nossos pensamentos para o alto. Pai nosso que estás no céu, querido Mestre e irmão Jesus, espiritualidade amiga, aqui estamos reunidos em teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos a doutrina espírita e assim nos auxiliar na nossa evolução moral e espiritual. Que esses poucos momentos que estaremos reunidos sejam proveitosos para todos nós e, ao final, tenhamos adquirido um pouco do conhecimento que tentaremos passar para nós. Como nosso irmão Calixto falou, nós não somos detentores da verdade absoluta, mas procuraremos levar um pouco do conhecimento que nós temos a todos os nossos irmãos que estão assistindo a essa palestra. Que a tua bondade, Senhor, esteja sempre conosco. Que sejamos dignos de dizer, eu sou cristão, levar o amor que tu ensinaste a todos que convivem conosco. Muita paz. Que Jesus esteja no nosso coração sempre. Assim seja. Assim seja. E, em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Eu começo com a pergunta primeira, entre as 15, que nós vamos trabalhar hoje à noite. A pergunta é a seguinte: podemos orar para os espíritos sofredores? A pergunta é: podemos orar para, não é pelos, se podemos orar para os espíritos sofredores? Veja bem, é uma particularidade, porque você reza, os católicos rezam para os santos, né? Porque acham que o santo tem um poder de resolver o seu problema. Não sabem eles que esses santos foram diplomados aqui na Terra, né? Todo mundo sabe disso. E não é assim que a coisa funcionaria. Porque você está aqui, como é que você vai diplomar alguém para ser santo? Mas isso aí é problema da Igreja Católica, não é nosso. O fato é que eles rezam para os santos. Por quê? Aquele santo teria, na concepção dele, o poder de resolver seus problemas. Agora, como a pergunta é espíritos sofredores, os espíritos sofredores não têm condições de resolver o problema de ninguém, até pela própria situação, né? Mas tem gente que reza para pessoas que foram parentes e acham que, por estar do outro lado, poderiam, muitas delas foram crentes de que
estão no céu, ao lado de Jesus, e podem ajudar. E nem se dá conta de que aquela criatura está sofrendo ou não. Mas o fato é que tem gente que reza assim para esses espíritos que não têm a pecha de santo. Simplesmente é um espírito que a pessoa conheceu. Entretanto, a pessoa só pode ajudar se tiver condições, principalmente estando no plano espiritual. Existe uma obra de André Luiz, Entre o Céu e a Terra, que tem uma passagem que se encaixa nesse exemplo. Porque a prece, ela tem que ser uma prece. Né? Você faz uma prece, não anda um metro. E você faz uma prece, pode adentrar as esferas espirituais. É o que acontece nesse livro. Nas esferas espirituais, onde André Luiz estava com o companheiro e os seus superiores, detectaram uma prece daquela, uma prece que eles deram o nome de prece refratada. E ficaram, puxa, quem é que está fazendo essa prece? De tanta fé, de tanta força, que aquela prece chegou naquele plano. E aí, o irmão, que eu me esqueço o nome agora, o superior de André Luiz, detectou. Isso é uma prece de Evelina. E o que acontece com a Evelina? Evelina, voltando lá para a história do livro, é uma filha, nesse momento ela é órfã, a mãe está no plano espiritual, sofrendo, obsidiando aquele lar, e a menina reza para ter paz no lar. Reza para quê? Para a mãe. Ela vive com a madrasta e o pai. E o lar está na maior confusão. E ela reza na sua para a mãe. A toda hora, toda hora, toda hora para a mãe. Uma prece tão ardente que chegou nas esferas espirituais. E a Odília, como obsessora, no próprio lar, nunca percebeu essa prece. Por quê? Ela não estava noutra esfera. Estava na esfera do ódio, da perseguição, a sede de vingança. Então, a filha, que tinha uma afinidade com ela muito grande, pai, mãe e filha, fazendo uma prece. Chegava na esfera espiritual e não atingia a mãe, a quem era a prece dirigida, que vivia no próprio lar obsidiando a toda hora. Então, você pode o quê? Correr o risco de rezar, pensando que está fazendo um pedido para um espírito, não chegar. Então, qual é o conselho da orientação da doutrina espírita? Na codificação. Reze, sobretudo, para Deus. E aí, Deus age através das criaturas. Os espíritos que estiverem naquele círculo, que analisarem o seu pedido, que haja merecimento, você vai ter a ajuda determinada, não no sentido de resolver os problemas, mas muitas vezes de superar, ou suportar, ou se resignar, enfim, vai dar uma assistência. Agora, para dar essa assistência, é preciso que tenha condições, senão é inútil. Como nós vimos no exemplo da menina que rezava e a prece chegou longe e não atingiu a mãe que vivia ali naquele meio dia e noite. Então, a prece nunca se fez. Se quiser rezar, reze. Mas é preciso saber rezar, porque nos parece que a prece melhor é aquela que a gente dirige a Deus, e não a A, a B ou a C, que muitas vezes precisa de ajuda e não tem condições de ajudar. Vamos então para a pergunta 2 com o nosso companheiro Douglas. A pergunta número 2 é: Jesus era médium ou paranormal? Bom, para responder essa pergunta, vamos primeiro ver as definições de médium e de paranormal. O que é um médium?
É uma pessoa que tem a capacidade de se comunicar com espíritos, sendo uma espécie de intérprete com os espíritos, que pode ser com espíritos desencarnados ou com almas de encarnados. O dicionário online de português diz que, por extensão, é a pessoa que supostamente possui dons ou capacidade para perceber ações, situações ou coisas sobrenaturais. Allan Kardec define médium como uma pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. É um intermediário. E ele, mais adiante, ele diz que essa faculdade é uma disposição orgânica. E o que é um paranormal? Segundo o dicionário Piber, da língua portuguesa, ele diz o seguinte, que o paranormal é algo que é relativo a algo fora da normalidade, que não pode ser explicado pela ciência. Exemplo, assuntos paranormais, fenômenos paranormais, poderes paranormais, que seria o equivalente a algo sobrenatural. Diz ainda que um paranormal é uma pessoa que tem poder ou percepção sobrenatural, ou que não pode ser explicado cientificamente. Também que a paranormalidade é um conjunto de fenômenos fora da normalidade e que não pode ser explicado pela ciência, né? A doutrina espírita veio trazer explicações para esses fenômenos, ditos como paranormal ou sobrenatural, milagres, visões e até mesmo de premonições, dentre outros, mostrando que ditos fenômenos são, na verdade, não são sobrenaturais, e sim são fenômenos medianímicos. A doutrina nos mostra também que a mediunidade está presente em todos os seres humanos. Entretanto, a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual é um dom natural que certas pessoas possuem, e que essas pessoas são, então, chamadas de médiuns. Um paranormal pode não ser espírita ou espiritualista, mas se possuir a capacidade de fazer comunicação com o mundo material, entre o mundo material, nosso mundo de encarnados, com o mundo espiritual, ele é um médium. Um paranormal pode não ser um médium. Entretanto, todo médium é um paranormal. Jesus, que é o nosso modelo e guia, o governador espiritual do nosso orbe, isto é, do nosso planeta Terra, foi o ser mais perfeito que aqui encarnou. Jesus podia se comunicar com o mundo espiritual. Portanto, podemos deduzir que ele era médium, portanto, ele também era paranormal. Jesus era médium e, como todo médium, é paranormal. Passo para a pergunta seguinte. Fernando Veloso, pergunta 3. Boa noite, amigos. A pergunta 3 foi elaborada da seguinte forma: como perdoar? O perdão pode influenciar nas nossas vidas? Ora, meu amigo, o perdão foi, sem dúvida, um dos assuntos mais analisados e referidos por Jesus nas suas mensagens de vida eterna. Em inúmeras oportunidades, ele fez referência ao perdão, tendo uma que é muito interessante, onde foram perguntados se nós deveríamos perdoar até 7 vezes, eles não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Onde ele não estava mandando ninguém fazer conta. 70 vezes 7 vezes são 490 vezes. Então, ele não estava querendo dizer que nós deveríamos perdoar 490 vezes, mas sim perdoar sempre. Agora, a pergunta que se faz é: perdoar é fácil? Evidentemente que não. É possível e é necessário, mas fácil não é. Então, aqui no Livro dos Espíritos,
pergunta 886 foi elaborada da seguinte maneira: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E responde o Espírito Verdade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E mais à frente, nos comentários, e respondendo a mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, diz o Espírito Verdade: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor eterno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e lhe retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, o que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Então, insistimos em dizer que perdoar não é fácil. Não é fácil para nós, no estágio de evolução em que nós nos encontramos. E se nós não temos ainda essa capacidade de perdoar, temos comentado isso em inúmeras oportunidades. Vamos, pelo menos, não querer mal, já é um primeiro passo. Lembrando que quando nós desejamos o mal de alguém, nós emitimos fluidos negativos nas nossas rogatórias de maldade. E ao emitirmos fluido negativo, somos envolvidos por ele. Então, ficamos, naquela oportunidade, com uma aura negativa que vai atrair outros negativos e nos tornar cada vez mais infelizes. Então, quando a pessoa pergunta aqui, o perdão pode influenciar nossas vidas? Evidentemente que sim, e influenciar positivamente. Então, é uma coisa que nós devemos perseguir e tentar, sob todas as formas, o perdão. A convivência pacífica. Esse é um dos grandes problemas nossos, no nosso dia a dia, com os nossos semelhantes. As inimizades, lamentavelmente, acontecem. Agora, perpetuar essas inimizades com perseguições só nos traz muito mais situações negativas àquele que assim procede do que, evidentemente, é o que perdoa. Então, se não temos ainda a capacidade de perdoar, vamos não querer mal e, na medida do possível, fazer o que estiver ao nosso alcance, no sentido de que venhamos a nos entender bem com todos os nossos semelhantes. Passo a palavra. Luiz Guimarães, pergunta 4. Boa noite. Pergunta 4. O que é mais grave, matar ou se suicidar? Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Resposta: grande crime, porque aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Miramês faz um comentário dizendo que grande crime é o assassínio diante das leis da vida. No entanto, é lógico observar que não é somente quem mata que agiu contra a lei, mas também quem sucumbiu, igualmente, por ter provocado ao que se tornou assassino. Então, aqui nós vamos nos reportar a lei de causa e efeito, que ninguém estaria em condições de receber uma maldade que não houvesse uma razão que ela acontecesse. Neste caso, julgar só quem matou será a justiça? Se quem morreu não tivesse culpa, onde estaria a lei que regula a preciosidade que se chama vida? Quem não deve, não pode temer nem sofrer as consequências da maldade humana. No caso de Gandhi, onde estaria a justiça que vibra no mundo, garantindo a paz dos justos? Ele tinha alguma dívida do passado, e quem o matou serviu de instrumento de escândalo,
e também sofre por sua ignorância. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 536, são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Um desdobramento para essa questão, uma pergunta: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Resposta: às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Ainda desdobrando, item B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta: mas é evidente. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 747, o assassínio sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? Resposta: já o dissemos, Deus é justo, ele julga mais a intenção do que o fato. A intenção é o que pesa na justiça de Deus. E aqui vamos abrir um parênteses para as guerras. Livro dos Espíritos, questão 749. O homem é culpado pelos assassinos que comete durante a guerra? Resposta: não, quando ele é constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que cometa, e ser-lhe-á levado em conta o sentimento de humanidade. Complementando a pergunta sobre o suicídio, dos Espíritos, questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 16, consta: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Livro dos Espíritos, questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? Resposta: é um suicídio moral. Não compreendeis que, neste caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Essa questão desdobra para 952A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? Resposta: é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario que tem alguma coisa da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Temos aqui em Samuel 2, capítulo 2, versículo 6. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. Ele é quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Conclusão. Podemos entender que na gravidade de matar alguém e o suicídio, há fatores próprios a serem considerados no delito das leis divinas. Isso ocorre até na justiça dos homens para a dosimetria das penas. Deus é justo e avalia com sua sabedoria os aspectos que nos levam a transgredir as suas leis. Por fim, não há como adentrar em sua intimidade para distinguir o mais grave, matar ou suicidar-se. Passa a palavra. Paulo, pergunta 5. Boa noite a todos. Pergunta número 5. Por que o Brasil é a pátria do Evangelho, se aqui a maioria dos brasileiros não cumpre as leis e é o paraíso da impunidade? Bom,
O Brasil é a pátria do Evangelho, como está esclarecido na grande obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do autor espiritual Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, obra publicada em 1938. Né? É a pátria do Evangelho que o Brasil tem a missão espiritual e global de propagar a mensagem, a boa nova, para os outros continentes, particularmente a Europa e a América do Norte, que historicamente são mais materialistas, menos espiritualizados, mais céticos. E, apesar de ter uma certa tradição do cristianismo, também há um número considerado de agnósticos e ateus. Então, o Brasil, ele veio com essa missão, né, de espalhar o evangelho, a boa nova. O Brasil, ele veio com esse projeto, digamos assim, internacional, espiritualmente falando, de aqui reencarnarem espíritos que a fé seria um componente assim muito particular da nossa sociedade. Tanto é que o Brasil, meus irmãos, é estatisticamente e demograficamente a maior nação espírita do mundo, a maior nação católica do mundo também, né? Estatisticamente, demograficamente. Agora, nós não podemos ficar envaidecidos com essa missão, né? O Brasil pode ser o coração, a Inglaterra pode ser o cérebro, o Japão pode ser os pulmões do mundo, né? Não quer dizer que nós somos uma nação privilegiada, não quer dizer que nós somos uma sociedade mais evoluída, uma vez que a grande maioria dos espíritos encarnados aqui neste planeta, de modo geral, são espíritos de terceira ordem. Sejam eles brasileiros, norte-americanos, europeus, asiáticos, africanos, povos da Oceania, né? De modo geral, aqui neste plano, nós temos mais espíritos de terceira ordem, que são os mais atrasados. Para a gente não começar a achar que o povo brasileiro é um povo especial, é um povo melhor, é um povo mais evoluído, mais espiritualizado, né? Então, cada nação, ela teve ou tem a sua missão, digamos assim, né? A França teve a missão de receber a missão de receber o espiritismo, né? Allan Kardec, porque no século anterior nós tivemos a Revolução Francesa, tivemos o movimento iluminista, na Inglaterra teve a Revolução Industrial, que se tornou global, e aí vai. Cada nação tem a sua missão. Então a gente não pode ficar envaidecido com o fato do Brasil ser a pátria do Evangelho. A outra questão da pergunta. A maioria dos brasileiros não cumpre as leis e é o paraíso da impunidade. Meus irmãos, a análise que eu faço disso é o seguinte: como é que aqui é a pátria do Evangelho, né? E há tanta corrupção, tanta impunidade, enfim. Ao meu ver, ainda existe um abismo entre teoria e prática. Nós aqui, por exemplo, nós somos espíritas convictos, cristãos espíritas convictos. Não quer dizer que por termos conhecimento, o mínimo que seja, a informação da doutrina do próprio Evangelho, que nós já atingimos a perfeição espiritual, a pureza. A gente tem a consciência do que é certo, né? Mas não quer dizer que todos nós já atingimos a perfeição. Então, existe uma diferença entre teoria e prática. O ideal é que nós sejamos, obviamente, principalmente nós que temos esclarecimento evangélico, doutrinário, nós temos o compromisso dobrado ou triplicado de exercitarmos o conhecimento que nós adquirimos. Mas a gente pegar a sociedade de modo geral, já que a pergunta é em torno da sociedade brasileira, muitas pessoas têm consciência do certo e mesmo assim o egoísmo, o instinto de conservação, o materialismo fazem com que a pessoa faça o errado. Como nós mesmos recebemos através do Espiritismo a informação de que onde é que estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, infelizmente, ainda existe uma diferença entre teoria e prática, né? Infelizmente e erradamente, a corrupção aqui no Brasil tornou-se um hábito. Eu vou usar uma linguagem metafórica aqui, é uma simbologia, tá?
não levem ao pé da letra, não é literal. Parece que virou cultural a corrupção no Brasil. Por conta de uma série de processos históricos, né? Desde a colonização portuguesa, me parece que da colonização para cá, lamentavelmente, tornou-se uma cultura, entre aspas, né? Um hábito na nossa sociedade, o tirar vantagem, o trapacear, o se dar bem prejudicando o outro, que mostra ainda que nós temos muito que trabalhar na nossa sociedade. É uma questão de impunidade das leis? Sim, pode ser. Mas, ao meu ver, as leis também refletem a sociedade, né? Quem construiu aquela sociedade, quem construiu as leis é a sociedade. Então, ao meu ver, se cada um de nós, enquanto cidadãos, fizermos a nossa parte, agimos com honestidade, mesmo que outras pessoas até riam da gente, porque é incrível, né? Num país como o nosso, é manchete de destaque quando alguém tem uma atitude honesta. A pessoa é destacada como algo que deveria ser natural, né? Como eu já vi reportagens de uma pessoa que faz serviços gerais, ela encontra uma maleta cheia de euros ou dólares e devolve para o dono. Isso vira destaque no nosso país, porque é uma coisa, entre aspas, anormal, né? Fora do cotidiano do corriqueiro, quando deveria ser algo totalmente natural, normal. Porque a gente está tão acostumado com a corrupção que termina que algo honesto vira algo anormal, né? Fora do comum. E assim, irmãos, a gente tem que refletir enquanto sociedade também. O espiritismo também é sociologia. Né? Quando a gente fura uma fila, a gente está sendo corrupto. Quando a gente pede para alguém guardar um lugar para a gente, desrespeitando quem chegou primeiro, é corrupção. Se a pessoa é dona de um posto de gasolina e vende gasolina adulterada, é corrupção. A corrupção não está na política apenas, não. Não está na política. Está em todos os segmentos da sociedade, lamentavelmente. Existem microcorrupções que aí cada um de nós tem que combater. Primeiro, não dando continuidade à corrupção. Segundo, exemplificando, né? E não caindo nessa... Não ser contagiado pelo todo mundo faz, eu vou fazer também. Para não ser ingênuo, para não ser passado para trás. Então, é isso que a gente tem que combater na sociedade brasileira. As leis estão aí. Cabe a gente também ajudar a sociedade a fiscalizar. Né? Então, o Brasil, sim, é a pátria do Evangelho. Agora, cabe a gente, enquanto cidadãos, fazer a nossa parte. Inclusive, contribuindo para a não propagação da corrupção, desde o ato aparentemente pouco desonesto, que é desonesto do mesmo jeito, a algo de hediondo. Passo a palavra. Pergunta número 6. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais pelas revelações? Tudo bem. Espíritos familiares são aqueles, conforme a classificação diz, espíritos amigos, de convivências de algumas encarnações, são relativamente bons, mas não têm o poder de estar favorecendo A ou B ou C, mesmo sendo familiares. E até porque contraria a lei, cada um segundo as suas obras, e não segundo o favorecimento, acabaria entrando na questão da corrupção, né? Agora, tudo tem uma razão de ser. No passado, quando os bancos não eram ainda estavam começando, não era como é hoje, uma instituição, as pessoas juntavam dinheiro durante a vida inteira e colocavam lá num pote, num negócio chamado de botilha. E no interior é muito notório de que, no sonho, aquela pessoa que em vida guardou a botija vinha no sonho e dava a dica. Está em tal lugar, assim, está 2 metros para lá, 2 metros para cá. A pessoa ia lá
cavava e estava lá. Era uma forma de você ajudar a uma pessoa amiga. Entretanto, tem também uma outra questão que mostra que eles não podem fazer muito. Na literatura e até nos trabalhos do dia a dia, das casas de espírito, quando você recebe aqueles irmãos, às vezes alguns reclamam de que, por exemplo, estão dilapidando minha fortuna. Quer dizer, dão a destinação aos bens, a uma casa, enfim. Uma vez até nós conversamos com uma criatura revoltada, porque tinha deixado uma adega de não sei quantas garrafas de vinho, os netos estavam tomando adoidado. E ele contrariado, que para ele aquele vinho ele ainda estava vivo e aquele vinho era intocável. Ou seja, era um espírito da família, mas não podia fazer nada, nem impedir que os netinhos saboreassem o vinho. Então, o poder dele não tem... É limitado, né? Já tive a oportunidade também de, uma certa vez, aí no sentido contrário. Eles podem, às vezes, prejudicar. Eu conversei com uma entidade e a raiz da questão é a seguinte: deixou uma casa e disse que essa casa não era para ser vendida. Aí sempre tem aquele que é muito sabido, vai vender e alugar uma ali, não sei o que e tal. E aí botou a casa à venda. E na ocasião que nós conversamos com ele, uns 5 ou 6 pretendentes tinham alugado a casa, mas nenhum passava mais do que uma semana. Vocês sabem por quê, né? Certamente, ele, um pouco escolado, fazia lá manuseava alguns fluidos e virava uma casa mal assombrada. É uma forma dele favorecer, não alguém, mas o interesse dele, que na realidade é um interesse injusto, tem uma família. Então, casa fica para todos, não vende. Aí chega o engraçadinho, quer vender, e, evidentemente com um papo muito bonito, né? Pensamento querendo pegar a maior parte. Aí esse rapaz, que estava no seu espiritual, disse: enquanto não decidirem que a casa não é para ser vendida, ninguém vai morar lá. Falou com muita firmeza. Então, poder pode, mas dependendo das circunstâncias. Há também, na literatura espírita, revelações que os próprios tribunais aceitaram. E, evidentemente, alguém ia ser condenado justamente e, diante daquela revelação, a vítima, quer dizer, o que não era, o que era a vítima, praticamente, ia ser preso, né? Então, pode, sim, não como a gente imagina. E assim também entra na questão o merecimento, se é permitido ou não. Quer dizer, é um joguinho de xadrez que não é bem ao meu querer. Depende da circunstância e da vontade decisiva da espiritualidade. Certo? Vamos então para a pergunta seguinte, que é a pergunta número 7, com Douglas. A pergunta número 7 é: qual o gênero de previsões dado pelos espíritos do qual mais se pode desconfiar? De uma certa forma, é até uma certa continuidade da pergunta e da resposta dada para o seu Calixto. Só que agora voltando para o lado mais das previsões. Bom, os principais gêneros de previsões dadas pelos espíritos que devemos desconfiar são aquelas associadas, principalmente, às questões de cunho pessoal. Não podemos esquecer jamais que temos nosso arbítrio, nosso livre-arbítrio. Então, essas questões de cunho pessoal devem nós devemos sempre desconfiar. E quais são essas previsões de ordem pessoal?
Por exemplo, a pessoa vai casar, tem muitas pessoas que querem esse tipo de previsão. Qual será o nome do companheiro ou da companheira? Alguns pedem pelo menos a primeira letra do nome da pessoa, para tentar ver se a pessoa está interessada, será com quem vai casar. Outros vão, será que vou ganhar na loteria? Essa muita gente pensa nos dias de hoje, principalmente nesses dias de dificuldades em que nós estamos vivendo. Mas outros ainda nem falam em ganhar na loteria. Outros perguntam lá, será que eu vou ficar rico? Eu quero partir logo para a riqueza. Outros, também uma questão muito comum no momento atual em que nós vivemos aqui no Brasil. Por exemplo, será que eu vou conseguir um emprego? Nesse momento que estamos com um desemprego tão alto no nosso país. Já outros já têm um emprego e perguntam, será que eu vou ser promovido? Essas são alguns exemplos de previsões de ordem pessoal que nós devemos ter cuidado. Mas também existem outros tipos de previsões que devemos desconfiar, que são aquelas de caráter catastrófico. Como exemplo, vamos citar aquelas que prevêem chuvas muito grandes, enchentes, em alguns locais, furacões, terremotos, que todos são, na verdade, previsões de fenômenos naturais, os quais são possíveis de serem estudados pelas diversas ciências que existem. Nada tem de sobrenatural, nada tem de catastrófico. Esse caráter catastrófico a gente sempre deve desconfiar. Tem outro tipo de premonições, de previsões, aquelas relacionadas a acidentes em geral. Não, vai cair um determinado avião, vai ocorrer um determinado acidente de carro com uma determinada pessoa. Aviões caem pouco, mas caem. Acidentes de carro ocorrem com uma frequência extremamente maior no mundo todo, uma quantidade muito grande de pessoas sofrem acidentes de carro no mundo. Então, são situações corriqueiras da nossa vida. Esses, na verdade, são alguns exemplos de previsões que nós não devemos confiar. Entretanto, não podemos esquecer que existe premonição e que essa premonição ela está dentro dos fenômenos medianímicos de intuição. Mas, mesmo assim, deve sempre ser avaliada com muito cuidado. Mesmo as pessoas que têm esse dom de premonição, nós devemos ter muito cuidado quando ocorre premonições, principalmente de cunhos pessoais e esses de cunho catastróficos, como eu citei. Então, esses são os principais tipos, gêneros de previsões, né? Os principais gêneros de previsões, como foi feita a pergunta, pelo qual nós devemos desconfiar. Eu passo para falar a pergunta seguinte. Fernando Veloso, pergunta 8. Pergunta 8. Qual a importância da oração e do Evangelho no Lar? Então, nós vamos à pergunta 658 do Livro dos Espíritos, que está inserido na parte da lei de adoração, onde fala da prece, ou seja, da oração. E Kardec interroga da seguinte maneira o Espírito Verdade. Agrada a Deus a prece? Responde o Espírito Verdade. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo.
Isso é de uma importância definitiva na nossa vida. Eu vou repetir. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível-lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque é do que o homem fútil, orgulhoso e egoísta, mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, gente, meus amigos, a prece é fundamental na nossa vida. Mas, como diz aqui a resposta, como diz o Espírito de Verdade, a prece que sai do nosso íntimo, a nossa, que traduz o nosso desejo, a nossa necessidade, a nossa compreensão da vida. Existem preces belíssimas, mas que foram ditas por outros e que nós simplesmente repetimos, quando na realidade, muito mais importante para nós é aquela que vem do fundo do nosso coração. Nós oramos para quê? Para pedir, para louvar e para agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Louvar, muita gente não sabe nem o que é. Pedir se pede demais e agradecer, muitas vezes não agradecendo nem quando as nossas preces são atendidas. Nós temos como exemplo da prece perfeita o Pai Nosso, onde nós louvamos inicialmente, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é uma louvação. E aí, então, com o peditório, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Voltamos a louvar. E mais na frente há um momento em que dizemos uma coisa que é muito séria e que nós não nos damos conta. Quando dizemos, pedimos que os nossos pecados sejam perdoados, assim como nós perdoamos. E eu pergunto, e nós perdoamos? Se nós não perdoamos, como queremos ser perdoados? E outro momento importante do Pai Nosso é o final. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade. Então, nós não estamos pedindo, não que nos livre da paixão, vamos repetir o Pai Nosso para um entendimento melhor. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, olha aí, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Então, nós estamos pedindo orientação no sentido de não errar. E pedindo que nos livrar do mal. Porque o mal que nós cometemos, nós temos que assumir. Temos, de alguma forma, de resgatá-lo. Então, não é através de oração que nós vamos pedir que essa situação seja resolvida. Nós pedimos, sim, como no Pai Nosso, para não errar. Agora, uma vez errando, temos a obrigação do resgate. Isso é a consequência do resgate. Isso é a nossa história de vida. E a pessoa fala no Evangelho do Lar, da importância do Evangelho do Lar, como forma de harmonizar o nosso lar. Muitas vezes desarmonizados por desentendimentos familiares, e a importância do Evangelho no lar.
quando feito principalmente dentro de regras, mesmo dia, mesmo horário, com um número quanto maior, melhor, de participantes. Mas se ninguém quer participar, há muitas pessoas que fazem o Evangelho no Lar sozinho. Funciona da mesma maneira. É trazer para o lar a harmonia necessária ao bom, à boa percepção da vida, a uma comunicação perfeita entre os habitantes, entre os familiares, para que tudo aconteça como deve ser. Essa é a importância da prece. Quem ora, pede. E nós sabemos que as nossas preces sempre são atendidas. Às vezes, não com a velocidade que nós queremos, porque nós pedimos sempre para ser atendido ontem, e não é assim que as coisas acontecem. Mas não existe prece perdida, não. Todas elas, em um determinado momento, vão ser atendidas. Nós é que temos que estar atentos para entender quando estamos recebendo o beneplácito da prece feita. Faça a palavra. Luiz Guimarães, pergunta 9. Pergunta 9. Em qual idade a reencarnação está completada? Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Essa ligação na concepção não significa que o espírito já esteja compreendido dentro dos limites estreitos do corpo em formação. Ele apenas está ligado ao embrião em desenvolvimento. O Livro dos Espíritos, questão 345, nos diz: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção. Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que ele está destinado? Resposta: é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Quanto ao espírito desistir, ele pode desistir diante das provas, ele realmente achar que não tem condições e acontecem os abortos espontâneos porque o espírito desiste de nascer. Mas como os laços que o corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, é o que eu acabara de dizer. No Consolador, na questão 109, nós temos: o período infantil é mais importante para a tarefa educativa? Resposta: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, é um período importante, mas o contexto familiar vai influenciar muito essa formação do caráter da criança. No livro A Alma da Matéria, de doutora Marlene Nobre, nós encontramos o perispírito, ou corpo espiritual, passa por alguma modificação em seu estado antes de reencarnar, porque a lógica nos diz que o perispírito precisa adaptar-se à crosta terrestre, tendo em vista que há uma relação entre ele e a força gravitacional. Continua. Para que o espírito se fixe em um embrião e depois em um recém-nascido, terá de sofrer uma redução volumétrica do corpo espiritual. Seu perispírito passará por um processo de miniaturização, mas permanecendo com todas as suas características essenciais
e registros das vidas passadas. Observemos que o processo de reencarnação tem suas gradações. O crescimento do corpo físico vai propiciando ao espírito sua integração às estruturas orgânicas da criança. Jean Piaget, biólogo e psicólogo suíço, classificou os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo da criança. Estágio sensório-motor, do nascimento aos 18, 24 meses. 2, estágio pré-operatório, dos 2 aos 7 anos. 3, estágio operatório concreto, dos 7 aos 11 anos. 4, estágio operatório formal. Isso tudo tem desdobramentos que o espaço aqui não dá para, digamos, destrinchar tudo isso. A criança chegando aos 7 anos, também chamada de a idade da razão, começa a ficar mais atenta às relações de causa e consequência, menos egocêntrica e tem a noção de certo e errado, bem e mal, fantasia ou mentira mais claras. Também passa a ter mais curiosidade pelos assuntos dos adultos. Enfim, considere essa idade de 7 anos para que o processo reencarnatório esteja concluído. Passa a palavra. Paulo, pergunta 10. Pergunta 10. Que utilidade tem a mediunidade de evidência? Resposta. É uma das provas reais da influência que os espíritos exercem sobre nós encarnados. Especialmente, ela pode servir como prova, especialmente, para, digamos assim, os tomés da atualidade, né? Que precisam ver para poder crer. Né? Não são os médiuns videntes, irmãos. Segundo o livro dos médiuns, são os que possuem a capacidade de ver espíritos. Uns médiuns veem em estado normal, né? Normal seria a gente acordado, né? Outros só conseguem no estado de sonambulismo, ou quase sonambulismo, ou perto disso. A faculdade da vidência, raramente ela é permanente. Cada médium tem a sua missão, tem a sua sensibilidade, tem a sua ostensividade mais ou menos aflorada, mas ela é uma faculdade geralmente passageira. Né? Os médiuns videntes, eles veem pelos olhos do espírito. Irmãos, não literalmente, tá? Porque o espírito em si ele não tem órgãos circunscritos, não tem olho, não tem nariz, não tem boca, não tem membros. Mas o que a gente quer dizer, não, os espíritos querem dizer, através do livro dos médiuns, é que o olhar é através da perspectiva espiritual, não os olhos físicos. Né? Então, vem pela perspectiva espiritual e não pelos olhos do corpo. De forma que podem ver os espíritos pelos olhos físicos, estando os olhos abertos ou fechados. O médium vidente, mesmo de olhos fechados, ele é capaz de ver espíritos. Certo? Pode ver de olhos abertos também. Porque pouco importa se ele, estando acordado ou em estado de sonambulismo, se ele está com os olhos abertos ou fechados. Ele vai conseguir perceber os espíritos pela perspectiva espiritual. Né? Inclusive, deficientes visuais, né, cegos, conseguem, sendo médiuns videntes, ver espíritos. Eles conseguem enxergar os espíritos. Então, assim, o livro dos médiuns ele ainda nos esclarece o seguinte: os médiuns videntes, algumas vezes são-lhes reveladas algumas situações através dos sonhos. Né? Alguns parentes já desencarnados, eles vêm alertar parentes encarnados que terão que passar por situações de grande... que vai exigir muita paciência, muita resignação, né? É como se estivesse preparando o encarnado para um possível problema, desafio e etc. Né? Acontece também da gente ir dormir com um problema e acordar com uma solução, às vezes um parente ou um amigo querido lá no plano espiritual, ele pode nos trazer essa solução através do sonho, né? Mas o médium vidente ele consegue ver perfeitamente, né? Aquele irmão desencarnado. Então, é isso. Essas são algumas das características dos médiuns videntes. Né? Mas o que eu acho mais marcante, né, na informação da espiritualidade e de Allan Kardec, no livro dos médiuns, é que a vidência, de modo geral,
ela não é permanente naqueles que são portadores dessa característica mediúnica. E que, ao meu ver, a importância é que é uma das provas da influência do mundo espiritual sobre o mundo material e do quanto os espíritos podem exercer, né, esta influência sobre nós que aqui estamos encarnados. Passa a palavra. Pergunta número 11. Se o espírito de um bebê é de um adulto, como ele vai se comportar como uma criança sem experiência alguma? Vou repetir essa pergunta. Se o espírito de um bebê é o de um adulto, como ele vai se comportar como uma criança sem experiência alguma? Veja bem, o espírito, a gente vê sempre dizer o seguinte: uma criança, fisicamente, é inocente. Mas, do ponto de vista espiritual, é um espírito velho, às vezes muito sabido. E um espírito do tamanho de um homem, digamos assim. Então, no processo de reencarnação, há uma que se chama miniaturização. Aquele espírito do tamanho do homem normal, ele vai encolhendo, 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 a ponto de, na concepção, ele está daquele tamanhozinho. Não é para se espantar. Então, quando ele nasce, conforme ele não se comporta como uma criança, não. Ele se comporta naturalmente como uma criança, porque todo o seu conhecimento ficou, digamos, brecado pela carne. Então, há aquele véu, a carne faz com que haja um esquecimento de tudo. Então, ele não age feito uma criança. Ele é uma criança no mundo físico, onde o seu passado está escondido. Então, o normal é o quê? Uma criança nascer chorando. Vamos imaginar que houvesse uma exceção de um nascesse, na hora que nascesse, olhar para o bebê, peça uma gargalhada. Ia ser matéria do Fantástico. Na rede social ia viralizar, porque era uma coisa anormal, né? Uma criança nascer dando gargalhada. Então, o processo natural é o crescimento do passado, e aí ele é uma criança, e na medida que ele vai crescendo, vai seus órgãos vão se formando, mas o esquecimento permanente. Pode ficar velhinho por 100 anos, pode ter uma experiência, mas o véu continua. E o caminho de volta? Uma criança desencarna e vai para o mundo espiritual. Como é que ela se comporta? Já como um espírito antigo ou como um bebê? Depende da evolução do conhecimento de cada um. Tem crianças que, ao desencarnar, está em casa, porque a sua condição espiritual lhe dá tal condição de que, depois de um breve sono, acordou, está lá na espiritualidade, retoma toda a sua consciência do espírito que ele era, da sua capacidade, do seu grau de evolução. E outros não. Outros podem desencarnar e chegar lá e ficar feito uma criança por muito tempo. Eu vivi um caso lá na nossa casa, seguinte: o nosso trabalho na quinta-feira ele é mais demorado. Nesse dia, às vezes, tem entidade que vem uma semana, vem duas, vem três, porque é um trabalho diferenciado do trabalho dos obsessores. Uma certa vez, chegou lá um espírito e começou por ali, poucas palavras, e disse: olha, me arranja um avião de papel. Um avião de papel? Sim, um papel para fazer um aviãozinho. E aí foi feito um aviãozinho, a média, evidentemente, ficou com o papel,
Ele ficou o tempo todinho, assobiando e rindo e tal. Ia fazer o quê? Nada. Ia dizer, não, você já morreu, ou se não ficar dizendo assim, não, Jesus é amor, enfim. A gente fica aguardando os acontecimentos. Aí uma, duas, três, várias semanas aquela criança chegava. Quando chegava, tem papel, já estava conhecido, tem papel, sempre com a mesma média e sempre com o mesmo doutrinador. Quando aquela média faltava, ele não se comunicava, mas com aquela média ele vinha. Aí eu dizia assim para ele, por que você não vem no sábado aqui, brincar com as crianças? Eu venho, mas a brincadeira é muito pesada, é tudo empurrando uns aos outros, eu fico só olhando. Eu gosto mais de brincar assim, de aviãozinho. Eu tinha 3 anos de idade. E aquilo virou uma rotina. Ninguém tinha controle, e de repente ele não veio mais e o assunto foi esquecido, pelo menos de minha parte. Tempos depois, numa mesma quinta-feira, aparece lá a médium incorpora, e aí eu dou as boas-vindas. Aí falou, sabe quem sou eu? Não. Eu sou aquele menino que pedia avião de papel. Mas hoje eu não quero avião de papel, não. Eu agora cresci, eu agora sei como é que eu sou. Eu vim só agradecer aquele dia que eu vim aqui brincar e tal e tal. Ou seja, foi uma coisa até um pouco emocionante, né? Ele veio agradecer aquele período que ele ficou pensando que era uma criança estando no plano espiritual. Ou seja, nem todo mundo é igual. Uma criança pode desencarnar com 3 anos, chegar no plano espiritual, simplesmente estar em casa, como eu disse. E o outro ficar com ele, certamente 1 ano, para perceber que não era uma criança do ponto de vista físico, ele era como espírito, um espírito adulto, um espírito velho. Então, voltando à questão, o comportamento dele não é um fingimento, é natural, é da própria lei que haja um esquecimento para que ele não, digamos assim, vire algo de... Seria um escândalo, né? Algo fenomenal. E a humanidade aqui desse globo está preparada para ter ainda, né? Para ter uma criança com todas as desenvolturas de um adulto. Daqui a alguns anos, certamente, a gente vai ver algo parecido. Mas, por enquanto, ainda é a inocência acompanhando o nascimento das crianças. Vamos agora para a pergunta 12 com o Douglas. A pergunta 12 é: por que o espírito se apresenta no mundo espiritual como sua última reencarnação e não como as anteriores? A doutrina espírita nos mostra que somos uma tríade constituída de espírito, perispírito e corpo. E o perispírito, ele é uma espécie de envoltório do espírito que faz a ligação com o corpo. Esse perispírito, quando estamos encarnados, é chamado de alma. E quando estamos desencarnados, é simplificadamente chamado de espírito. Esse perispírito possui várias propriedades, e uma delas é a de plasticidade, que permite que ele assuma diversas formas. Algumas pessoas, inclusive, chamam o perispírito de modelo organizador biológico, simplificadamente de MOB, é modelo organizador biológico. Portanto, a aparência de uma entidade espiritual
em que a entidade espiritual se apresenta é a de seu perispírito, que pode, portanto, assumir diversas formas. Quando um espírito se torna visível para uma pessoa encarnada, geralmente, ele se apresenta com sua última aparência para aqueles que o conheceram naquela encarnação, se for sua intenção ser reconhecido. Entretanto, essa entidade espiritual, quando em uma aparição para uma pessoa encarnada, claro, para quem tem o dom da vidência, poderá ou não assumir a forma de sua última encarnação, mas dependerá para quem ele irá se apresentar. Já quando ele está, esse espírito está no plano espiritual, a aparência dele poderá ser a com que ele mais se identifica e poderá ser diferente da que possuía da última encarnação. Ele poderá, portanto, apresentar-se com a forma que ele tinha em outra encarnação e com que ele mais se identifica. Portanto, quando ele está aparecendo para algum médio de evidência, ele pode assumir uma forma que ele possuía na última encarnação. Porém, quando ele está no plano espiritual, ele poderá, na sua maioria das vezes, ele se apresenta com a forma com que ele mais se identifica, independente de ter sido na última encarnação ou não. Eu passo para a pergunta seguinte. Fernando Veloso, pergunta 13. Pergunta 13. Como devemos compreender nos dias atuais o Apocalipse? Amigos, amigas, estamos vivendo dias bastante tumultuados e previstos. Como nós sabemos, nós iniciamos a nossa caminhada no mundo primitivo. Desse mundo primitivo, passou para o segundo estágio, que é onde ainda estamos, de expiação e provas. E caminhando, face à lei do progresso, para o mundo em fase de regeneração. Esse processo final, diríamos assim, processo final, foi estimado em 300 anos, em 1757, 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, e vai até 2057. Então, como já aconteceu em oportunidades anteriores, está sendo feita uma verdadeira seleção entre aqueles que poderão, na próxima oportunidade reencarnatória, voltar ao planeta Terra já em fase de regeneração. Então, tudo o que está acontecendo é consequente da lei do progresso, é consequente dos nossos erros. O mundo está sofrendo isso conjuntamente. Lei do progresso. Deus, infinitamente bom e justo, não retiraria daqui alguém que tivesse condição de ficar. Não. Tudo é consequência. Agora, é evidente que a maioria está sendo retirada para um planeta que corresponde ao que a Terra é no momento, compatível com o adiantamento da Terra, e muitos estão sendo retirados para ser reprogramados e aqui voltarem para ajudar os que aqui vão ficar. Isso já aconteceu no passado, já. Por exemplo, Capela. Capela é um mundo superior ao planeta Terra. E já houve o mesmo processo aconteceu lá. Os exilados de Capela que aqui chegaram, é porque Capela estava progredindo. Eles não tinham condição de lá permanecerem.
e vieram para cá. E há pouco tempo eu tomei conhecimento de uma coisa que até então eu não sabia. Entre os exilados de Capela estão Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Primeiro momento que eles aqui vieram como exilados de Capela. Agora, certamente, pelo que se viu, pelo que aconteceu, passaram a dar um novo significado às suas vidas e chegaram ao ponto de chegaram, de espírito praticamente puros, em relação aos demais aqui no planeta Terra. Então, nós estamos vivendo esse momento de transição. A partir de 2057, não quer dizer que tudo vai mudar, não. Na natureza, nada acontece aos saltos. Nós vamos continuar mudando, nos modificando paulatinamente. Então, estamos num mundo de expiação e provas, vamos passar para um mundo em fase de regeneração, em seguida para um mundo regenerado, até chegar ao mundo superior. Agora, isso levará milhares, milhões de anos. Ora, de mundo primitivo ao mundo de expiação e prova, nós não temos uma variação. Mas do mundo de expiação e prova até agora, já vão mais de 2.000 anos que o nosso planeta passou a ser um mundo de expiação e prova com a vida de Jesus até nós, fisicamente. Então, são mais de 2.000 anos. Então, é possível imaginar mais outros 2.000 ou mais anos como em fase de regeneração e, em seguida, como regenerada até chegar ao mundo superior. Essa situação colocada de Apocalipse, que seria o final de tudo, não, isso jamais vai acontecer. Existem, sim, as mudanças correspondentes à evolução, lei do progresso, tenho dito. Luiz Guimarães, pergunta 14. Pergunta 14. Quais os benefícios do passe? Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a origem do passe. Na página 71 do livro Fenômenos Magnéticos, Religião dos Espíritos, Emmanuel esclarece: quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade, esquece naturalmente de que, no Egito dos Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias, já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Abre aspas. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Entretanto, importa considerar que é justamente em Nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Abre aspas. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Palavra de Jesus. E Jesus, com frequência, aplicava passes, impondo as mãos sobre os meninos, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 15, na sogra de Pedro, Mateus, capítulo 8, versículo 15, no leproso, Marcos, capítulo 1, versículo 14, em numerosos enfermos, conforme Lucas, capítulo 4, versículo 40, e por sua recomendação, assim também fizeram os apóstolos e os discípulos. Amigo, o passe é transfusão de energia fisiopsíquica, operação de boa vontade dentro da qual o companheiro de bem cede de si mesmo em teu benefício. Quem nos diz isso é Emmanuel. O passe consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o doente, ação esta exercida também com fluidos dos espíritos e da própria natureza. A mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que é alicerçada nos sentimentos mais puros da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que eles são peculiares no trato da saúde humana. Referimos-nos, sim, aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos, para encorajar-lhes a ação. No livro dos médiuns, questão 189, consta: médiuns curadores,
os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Em obras póstumas, página 60, nós temos a faculdade de curar pela imposição das mãos deriva, evidentemente, de uma força excepcional de expansão, mas diversas causas concorrem para aumentá-la, dentre as quais são de colocar-se na primeira linha a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência e o desejo ardente de proporcionar alívio, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. Aqui vamos para um item importante, vontade do paciente. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que ele recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Marcos, capítulo 5, versículo 25 e 34. A mulher se cura quando, pelos canais condutores da fé, liga-se à fonte amorosa de Jesus e alimentou-se da poderosa energia, que é a irradiação fluídica, do Mestre. A vontade e a confiança são poderosos fatores no desenvolvimento e na iluminação da vida. Emmanuel, na obra O Consolador, primeira parte, capítulo 5, questão 98, assevera: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Conclusão. Benefícios do passe: minimizar as dores físicas e psicológicas, coadjuvar os tratamentos de ordem médica, pela fé aproximar o paciente de Deus. Vale lembrar de que Jesus sempre disse: a tua fé te curou. Então, se esse requisito do paciente de nada serve, sem esse requisito do paciente, de nada serve a boa vontade do passista e da espiritualidade benfeitora. Passa a palavra. Paulo, pergunta 15. Pergunta 15. Um soldado em batalha mata para se defender e assim tira vidas. Na espiritualidade, como ele irá responder? Resposta: tudo depende da intenção. Luiz Guimarães praticamente respondeu uma questão semelhante sobre as guerras aqui. Então, tudo depende da intenção. Se o soldado ele mata para se defender, mas não, assim, ele não cria situações de crueldade para impor sofrimento ao povo invasor, inimigo, né? Então, tudo depende da intenção. E aí entra também a questão de legítima defesa, né, irmãos? E o próprio Livro dos Espíritos fala. Se eu comparar, por exemplo, eu sei que a situação aqui é de uma guerra. Se, por exemplo, eu sou alvo de um policial, por exemplo, ele está em confronto com um assaltante. O assaltante, além de armado, ele tem intenção de matar o policial, o civil, o que for, né? Se o policial atira para se defender e termina tirando a vida do assaltante, o policial não tinha a intenção de tirar a vida do assaltante, mas sim se defender. Legítima defesa. Está lá no próprio Livro dos Espíritos. Né? Numa guerra, a mesma coisa. Meu país é invadido. Né? O invasor quer tomar o meu país, quer impor crueldades ao meu povo, a sociedade a qual eu faço parte. Se eu, enquanto soldado, defendo a minha nação, o meu país, o meu povo, o direito de existir como um país, é legítima defesa.
É o que, ao meu ver, sem querer entabular um discurso político aqui, né? Tribuna Espírita não é para a gente estar defendendo bandeiras políticas, evidentemente, eu não vou defender. Eu vou dar a minha opinião aqui como cidadão e como historiador, e também como espírita. Ao meu ver, o que está acontecendo com a Ucrânia, por exemplo, nada para mim justifica a invasão russa à Ucrânia. Nada para mim. Nem do ponto de vista espiritual, nem do ponto de vista geopolítico, nada. Eu vejo ali realmente ambição, poder, vaidade e fanatismo, etc. É assim como eu vejo. Então, eu vejo o povo ucraniano ali no seu legítimo direito de se defender e continuar existindo como país, como sociedade, como povo. Né? Não foi uma escolha da Ucrânia, ao meu ver, esse conflito. Foi uma escolha da Rússia. E por mais que a Rússia, Vladimir Putin, que eu oro todos os dias para que ilumine aquela mente dele, insista em criar argumentos para tentar justificar o injustificável, ao meu ver, por exemplo, um soldado ucraniano, ele está no direito de defender-se, defender sua vida, defender sua sociedade, defender seu território. Então, evidentemente que tudo depende da intenção, irmãos. Legítima defesa jamais é intenção de tirar a vida do outro, de matar. E como o Luiz Guimarães explicou bem, eu não posso, numa guerra, querer impor crueldades, né? Como foi o caso de Hitler. Hitler criou uma Segunda Guerra Mundial para impor crueldades. Ele queria exterminar as outras raças todas, começando pela judaica, para expandir a raça germânica no mundo. Né? Então, era uma teoria racista, era uma teoria de eugenia. Hitler tinha vaidade, poder, racismo, falando alto na mente dele, né? Ele era médium, por sinal, porém um médium fascinado, um médium, né, obsidiado. Então, tudo depende da intenção. Ok, Paulo? Tranquilo. Concluímos. Bom, então, assim, amigos, completamos nossa série de perguntas. Agradecemos a Deus a oportunidade de respondê-las. Evidentemente, como dissemos, é o início para que cada um possa buscar mais conhecimento. E a bibliografia espírita é vasta, que conta aos milhares. Então, depende da vontade, do esforço de cada um. Esperamos que cada um procure mais e mais conhecimento. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos, pedindo ao próprio Paulo que faça a prece final do nosso trabalho. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do planeta, caminho, verdade e vida, modelo a ser seguido pela humanidade, espiritualidade amiga. Só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade de poder debater essas ideias, esse conhecimento maravilhoso, esclarecedor, à luz da doutrina dos Espíritos, que possamos ter inúmeras oportunidades como essa, para que haja um esclarecimento coletivo acerca do que é a vida, qual é o sentido da vida, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos, e como devemos proceder para iluminarmos as nossas consciências e a nossa evolução espiritual. Agradecemos pelo clima de paz, harmonia, união, entendimento e alegria com que decorreu o nosso trabalho. Agradecemos, sobretudo, a inspiração dada pela espiritualidade amiga e vamos pedir também, nesse momento, pelos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos países em guerra. Mais uma vez eu rogo aqui pelo fim deste conflito na Ucrânia, né, que os Espíritos de Luz possam iluminar a mente de Vladimir Putin, dos dirigentes da Rússia, para que ponham fim a este conflito, a fim de que a Terra possa caminhar de forma mais tranquila para a sua evolução, para a sua ascensão, né,
espiritual. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos, pedimos a permissão para finalizar a primeira parte do nosso trabalho de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa encaminhar para a finalização. Assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, damos por encerrado o nosso trabalho. Boa noite a todos, muita paz e até outra oportunidade.